Volta às aulas. Acho que não tem assunto mais espinhoso do que esse no que compete à pandemia. Toda semana tem gente me perguntando sobre isso. É só colocar a caixinha que vai ter alguém que vai perguntar. E aí, e a volta às aulas? Pois é. Só que se você acha que esse vídeo é um vídeo sobre se devemos ou não abrir as escolas, pensou errado. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Afinal de contas, não tem mais o que discutir. Elas vão abrir. Esse vídeo é um vídeo sobre o que devemos fazer já que elas vão abrir e o que nós precisamos cobrar dos nossos governantes. Por isso, senta na poltrona, pega um lanchinho, vem com o tio. Pessoal, não tem mais o que discutir. Para o bem ou para o mal, as escolas vão estar abrindo esse ano. Digo mais, as crianças, se forem ser vacinadas, só para o ano que vem. Isso se surgir uma vacina que seja testada nelas, e provada que é segura e eficaz. Além disso, se você é um pai que tem crianças em idade escolar, provavelmente você vai receber só a sua vacina no segundo semestre. Por isso, nós estamos naquele cenário que lá no meio do ano eu dizia que não era o ideal, que é as escolas estarem se abrindo sem que ninguém esteja vacinado. Mas então o que, Adriano? Você é contra a abertura das escolas? Bem, vamos lá. Eu sempre disse para vocês que os meus textos e os meus vídeos são pautados em artigos científicos e opinião de especialistas. Ou seja, eu tenho que trazer para vocês a ciência. Quando é minha opinião pessoal, eu sempre faço um disclaimer dizendo minha opinião pessoal. E assim, óbvio, muita coisa que eu disse lá atrás já mudou. Afinal de contas, o que a gente repreende sobre a Covid muda todo dia. Por isso, durante o ano de 2020 inteiro, eu fui verbalmente contra a abertura das escolas, baseado naquilo que a gente sabia de como a doença se transmite, em aglomerações, sem distanciamento social e principalmente sem uso de máscara. O que, vamos falar a verdade, é o que vai acontecer dentro de escolas com crianças ou com adolescentes. Mas, ao longo do ano, vários trabalhos e artigos foram surgindo, mostrando uma luz um pouco diferente em relação a isso, que no caso das crianças a coisa não é bem assim. E pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, eu preciso colocar para vocês agora o que eu tenho de mais recente e qual é a minha opinião pautada nesses novos trabalhos, nesses novos artigos científicos que surgiram. Então vamos ser um pouquinho mais minuciosos naquilo que a gente tem a favor da abertura das escolas. Em primeiro lugar, como eu já falei aqui, crianças pegam menos a Covid e transmitem menos. Ou seja, você pegar e colocar uma pessoa com Covid numa sala e encher com 10 adultos e encher com 10 crianças numa outra sala, as crianças vão pegar menos. Do mesmo jeito, se você colocar um adulto com Covid numa sala e uma criança com Covid numa sala, quem estiver na sala com a criança vai pegar menos. Esses dados são um pouquinho mais difíceis de mensurar e dizer o quão menor essa questão da transmissão e de você pegar, contrair a doença no caso de crianças. De novo, a gente está também colocando uma gama muito grande de pessoas numa classificação de criança. Muitos países, quando fazem trabalhos científicos falando em crianças, é de 0 a 12, outros é 0 a 15, outro é 0 a 18. Por isso, é meio difícil dizer quando essa proteção da infância termina e a vida adulta começa. Mas, a grosso modo, até quando a gente está falando de adolescência, 15, 16, 17 anos, ainda vale como criança. Mas, uma coisa que está provado é que quanto menor, maior a proteção. Crianças de 2, 3, 5 anos pegam muito menos do que adolescentes de 13 e 14 e transmitem menos do que adolescentes de 13 e 14. Por isso, por incrível que pareça, por mais que a gente morra de medo dos nossos filhos, de menores, que são aqueles que não vão querer colocar máscara, que vão querer dividir o lanche com um amiguinho, eles são os que naturalmente estão mais protegidos. Mas as crianças não são só diferentes na hora de contrair a doença ou passar. As crianças também costumam ter uma doença muito mais branda. E aí sim, estamos falando de uma coisa na casa de 100 vezes mais branda. Mais da metade das crianças vão ter uma doença assintomática, não vão nem perceber que tiveram. Ou vão ter sintomas gripais, diarreia, coisa que vale, muito leves. Então a gente está falando também de que mesmo quando elas pegam a doença, o risco de elas terem complicações reais é bem menor. Ok, Adriano, mas o risco não é zero. Eu não quero correr risco nenhum. Tudo bem, mas é importante você entender de que deixar o seu filho também o tempo todo dentro de casa por 2 anos não é risco zero. Principalmente nos mais novos, a socialização e o convívio com outras crianças é importante sim para a formação da mentalidade e da personalidade deles. Por isso, ok, lá atrás eu falei que abrir as escolas em setembro por 2 meses não vai fazer diferença nenhuma na personalidade de uma criança de 5 anos. Agora deixar ela o ano de 2021 também, além de 2020 inteiro dentro de casa, pode sim ter um impacto. Além do aumento de outras doenças emocionais em crianças e adolescentes, como depressão e ansiedade. Não é só porque seu filho tem 7 anos que ele não pode ficar deprimido. Então, é assim, gente. Por um lado tem o risco da Covid, que é terrível, que a gente está morrendo de medo. Por outro, tem outras doenças e tem outras situações que a gente também tem que olhar. Afinal, tem pessoas que não têm o que fazer, tem que deixar os filhos com alguém para poder trabalhar.
E daí você vai ter casos que está aparecendo de creches clandestinas, escolas feitas às pressas no quintal de uma tia. E daí aquilo que podia ser feito de maneira controlada e observada está sendo feito nas coxas. Como sempre no Brasil. Mas nem tudo são flores. Eu não posso vir aqui para vocês e vender a reabertura das escolas como se fosse uma coisa risco zero, quando não é. É importante que vocês estejam cientes de tudo aquilo que vai estar acontecendo. Para começo de conversa, aquilo que eu falei lá atrás. Adolescentes estão numa área meio cinzenta, onde muitas vezes o organismo deles já começa a se comportar como adultos e o risco de pegar, ou passar, ou ficar doente é igual ao de adultos. É óbvio. Quanto mais velho o teu filho, mais chance você tem de conversar com ele e colocar um pouco de juízo na cabeça dele em relação a distanciamento, uso de máscaras e tudo mais. Só que também quem tem filho adolescente sabe que nem sempre esse juízo entra lá no lugar. Outra coisa é o que a gente chama de encontro de bolhas. Ou seja, você é aquela pessoa responsável que passou o ano 2020 inteiro se protegendo, fazendo quarentena, distanciamento social, tudo que estava ao seu alcance. Perdeu dinheiro, mas conseguiu tocar a vida e fazer o que tem que fazer. E de repente teu filho vai para uma escola onde os pais dele já estão desde julho fazendo encontro, churrasco em família e tudo mais. Pode até ser que algumas pessoas dessa família não pegaram a Covid. E daí a bolha dessa família agora vai se encontrar com a bolha da sua, né? Dentro da escola o teu filho vai ter contato com os filhos dele. Então isso é um problema. Existe sim um aumento da transmissão entre as outras pessoas, não só as crianças, por causa desses encontros. Outro detalhe que a gente já está vendo aqui no estado de São Paulo é que está tendo um aumento do número de casos em crianças. Assim, até agora esse aumento é condizente com o aumento no número de casos de adultos. Ou seja, está aumentando o número de crianças doentes porque está aumentando o número de pessoas doentes. Mas em alguns países já começaram a perceber que essa curva está ficando um pouquinho mais acentuada. Principalmente na Inglaterra, eles perceberam que as crianças estão pegando a Covid um pouco mais do que deveria ser se ela só estivesse acompanhando os adultos. Talvez seja assim por causa daquela cepa maravilhosa B117. Então, é aquele caso. Pode ser que essa coisa mude de figura, precisa estar atento. E por esse mesmo motivo é que a Inglaterra agora está fechando as escolas. Afinal de contas, tem um outro trabalho que mostrou que, apesar das escolas não serem focos de surtos, ou seja, você abre as escolas, isso não aumenta vertiginosamente o número de casos na sua cidade ou no seu estado ou o que seja, eles estão começando a perceber que quando a pandemia está descontrolada, elas também contribuem para a transmissão. E se tem um lugar do mundo que a pandemia está descontrolada, é aqui. Espera um pouquinho, Adriano. Agora você mexeu com a minha cabeça. Pra quem você é a favor ou você é contra da abertura das escolas? Gente, esse é o ponto desse vídeo. Não é uma coisa de ser a favor ou de ser contra. Eu preciso passar para vocês todos os argumentos a favor, os argumentos contra, para que você tome a decisão do que é melhor para o seu filho. As escolas vão abrir, não tem mais o que fazer. Agora, se seu filho vai para a escola, é uma coisa que você tem que pesar a relação custo-benefício na sua realidade e naquilo que você considera mais importante para ele. É importante você entender que nenhuma das duas opções é risco zero. Cada escolha, uma perda. Mas eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu acho que as escolas têm que abrir. Eu acho que os pais têm que ter a opção de mandar seus filhos para a escola. Até como eu falei, porque muitos já estão mandando até para locais não preparados. É importante frisar de que eu concordo com o Léo Costa e com outros educadores quando dizem que é uma incongruência, é uma loucura você ter bares e academias abertas e escolas fechadas. Ou abre tudo ou fecha tudo. Tudo bem. Tem um argumentozinho nessa parte aí, é que quando você está falando de um bar, um restaurante, uma academia, a pessoa está indo por própria vontade. Quando é uma escola, os pais que mandaram o filho. E daí nós temos que proteger as crianças. Mas, como eu falei, a gente já está sabendo que o risco da criança ir para a escola não é tão grande assim. Ele não é zero, mas não é tão grande assim. Primeira coisa, e a mais fundamental, todos os profissionais que trabalham com educação nesse país têm que ser vacinados. E assim, agora no começo, todo professor, faxineira de escola, tia de creche, diretora, todo esse pessoal tem que ser arrolado nos profissionais de serviços essenciais e eles têm que ser vacinados agora, aqui ó, junto com os profissionais de saúde. Não só porque eles vão ser os profissionais que vão estar correndo um risco alto. Teu filho talvez tenha contato com os coleguinhas da classe, só que um professor vai ter contato com 50 alunos por classe. Então o risco dessa pessoa que ficou em casa até agora, dando aulas por videoconferência para o teu filho, de pegar a Covid agora, vai aumentar vertiginosamente. O mínimo que a gente pode fazer é oferecer para eles segurança, proteção, é oferecer para eles as vacinas. E mais do que isso, se eles, que são os profissionais que vão estar em contato direto com seus filhos, estiverem vacinados, o risco dos seus filhos pegarem Covid diminui muito. Então a primeira coisa, gente, isso não está sendo falado em todos os lugares. Nós temos que ter campanha para que os profissionais da educação recebam a vacina
logo no começo. Segundo lugar, uma coisa que quase ninguém pensa, a questão do transporte. Muitas crianças vão para a escola através de transporte público. Seria interessante que, já que a gente está levando eles para um local, né, controlado, onde eles vão ter, né, espaçamento, isolamento social, uso de máscara, lavagem de mãos para estar protegido, não adianta nada isso acontecer dentro de um ônibus lotado ou dentro de uma van lotada. Por isso, seria fundamental que as prefeituras ou estados fornecessem o transporte específico e especial para essas crianças. O famoso ônibus escolar, que era uma realidade em muitas cidades e de repente desapareceu. Então acho que o transporte público tem que ser adaptado sim para a volta às aulas. Dá dinheiro? Lógico, gente, é uma grana desgraçada para tudo isso. Mas, se a gente está falando do ideal, é isso. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E se teu filho vai para a escola através de uma van alugada, privada, tá na hora de começar a conversar com esse tio da van a maneira que ela vai ser feita. Menos crianças dentro do veículo, todo mundo de máscara, todas as janelas abertas, né? Assim como o Uber, tem algumas técnicas, algumas coisas que você pode fazer para diminuir o risco de contaminação. O número de alunos tem que ser reduzido. Seja porque uma parte da classe vai estar em loco, outra metade vai estar assistindo aula online, seja porque você vai abrir mais classes, não sei. Mas classes com 60 alunos, carteirinha colada uma do lado da outra, é receita para o desastre. Os ambientes têm que ser arejados. Tudo bem, sua escola pode ser uma escola privada no Rio de Janeiro que tem ar-condicionado em todas as salas e você paga caro por isso. Meu querido, agora é janela aberta, portas abertas, circulação de ar natural. Isso faz toda a diferença. Digo mais. Se possível, e se a idade das crianças permitir, ter o máximo de aulas em ambientes abertos, ambientes externos possíveis. Vai ter aula sentado no jardim. Horários reduzidos também. Afinal de contas, às vezes retirada de 1 hora, né, do período de aula pode não ter um impacto tão grande assim na educação da criança ao longo do ano, mas pode ter um impacto sim na dimensão da transmissão. Até porque você pode começar a fazer salas que se desencontram, salas que entram em horários diferentes ou saem em horários diferentes, diminuindo principalmente um lugar que vai ser o terror para a transmissão. A porta da escola, sabe? Você achava que o drive-thru da sua escola particular era um problema, porque era 200 mil crianças gritando, tudo mais e tal? Você achava que a entrada daquela escola pública que é perto da sua casa era uma bagunça, porque era um monte de adolescente sentado, gritando, conversando, fumando? Pois bem, bem-vindo a isso durante a pandemia. Atenção redobrada durante as refeições, sabe? Cantina da escola vai ter que ser repensada e os lanches das crianças também. Vocês, pais, têm que conversar muito, principalmente com os mais novos, com todo mundo, os adolescentes também, vai. E você vai ter que conversar muito com eles em relação ao fato das refeições. O ideal são que as crianças façam as refeições em locais abertos, arejados, área externa, céu aberto e sozinhas. Sim, eu sei, mais uma vez estão falando da socialização, mas se a gente vai falar um momento onde a transmissão pode acontecer, é esse. E já que entramos naquela parte das orientações, vocês vão ter que pegar e ter que conversar com seus filhos o tempo todo, em relação à questão da máscara, a hora de trocar, limpar as mãos. E é lógico, não só vocês, os professores têm que estar atentos a isso também, eles têm que receber um treinamento para esse tipo de coisa. Aí entra outra coisa que o seu prefeito tem que botar a mão no bolso, ou talvez vocês, se estão numa escola privada, também vão ter que pôr a mão no bolso. Testes, testes e testes. Se você quer uma coisa que aumenta muito a segurança das aulas, é você ter testes periódicos em todo o mundo. Foi assim que o Chile fez, foi assim que a Coreia do Sul fez, foi assim que grandes países da Europa fizeram. É assim que é o ideal fazer aqui também. Eu sei, a gente não tá tendo teste nem pra gente. Mas os testes estão barateando, estão aparecendo os testes de saliva que são bem confiáveis e já começa a ter um preço reduzido. Tá na hora de a gente começar a pensar nisso. Começar a pensar de que talvez para uma escola segura, a gente tá no começo do ano, a gente vai ter que ter teste todo mês. E aí, seja pelos testes ou porque a gente descobriu de outra maneira, toda vez que tiver um caso positivo, isso tem que ser comunicado para a escola e para todos os pais. E quando acontecer de ter um aluno positivo numa classe, aquela classe tem que entrar em isolamento. É melhor aquela classe perder 14 dias de aula em loco e para todo mundo online do que você fechar a escola inteira. Então é o que a gente chama de busca ativa de casos. Descobrir um caso positivo, você vai fazendo, né, as quarentenas focais, cirúrgicas. Isso ajuda muito a controlar a transmissão. Por último, aquilo que eu disse no começo. Eu acho que tem que ser dado a todo e qualquer pai a opção de levar seu filho ou não à escola. Nós passamos o ano 2020 aos trancos e barrancos com as aulas online. Acho que se um pai não se sente seguro ainda de levar o seu filho na escola, ou se de repente um surto acontece naquela escola, na cidade aumenta o número de casos, e ele quiser trazer o filho dele para casa por uma semana, por um mês, ele tem que ter essa opção. Acho que não pode ter nenhum tipo de destratativa ou diminuição de nota ou o que seja, se o pai decidir esse tipo de coisa. Nós temos que começar a adaptar um pouquinho as regras para esse momento que é único na história da humanidade. Espera aí, Adriano.
Isso tudo que você falou já vi em outros canais, viu? Você não tá chupinhando isso de um monte de gente por aí que já tá falando há muito tempo que tem que abrir as escolas, não? Gente, como eu disse, eu tô dizendo pra vocês agora que a minha opinião é que a partir desse ano, cada pai tem que tomar sua decisão e que sim, as escolas têm que estar abertas para que quem quiser leve seus filhos. E eu não tirei isso do nada. Não só vários órgãos internacionais já colocaram as suas cartilhas com esses tópicos mais ou menos que eu tô falando, como muitos outros divulgadores que são a favor do escola aberta, né, lugar de criança é na escola, tem até essa hashtag, né, já estão colocando esses dados há bastante tempo. Então depois eu vou estar linkando aqui para vocês as pessoas que vocês querem seguir, se vocês querem ter um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais rebuscado de quem já está dizendo isso que eu acabei de falar há bastante tempo. Mas é isso, gente. Esse assunto, esse aqui que eu tô colocando, é realmente inesgotável. E assim, se surgir qualquer coisa que mude com qualquer dado que eu tenha passado, eu vou estar trazendo para vocês. Em todo caso, todas as ações, todas, não vão acontecer se nós como sociedades, nós como pais, não cobrarmos dos nossos governantes, dos responsáveis. Se a gente deixar quieto, eles vão simplesmente abrir as escolas e não fazer levantar uma palha para o bem dos nossos filhos. Por isso, agora é a hora de união. Se você é a favor de abrir ou contra, vamos nos unir como sociedades, como os pais, para lutar para que nossos filhos tenham a opção. Se eles precisarem ir para a escola, que ela esteja pronta para receber eles da melhor maneira possível. Vamos proteger aqueles que a gente mais ama e que mais precisam de proteção, as nossas joias mais raras. Um abraço.